Boa noite a todos, estamos de volta no estudo da Palavra do Senhor, hoje novamente, neste sábado, aprendendo um pouco mais sobre aquilo que Paulo mostrou para nós através da vestimenta do soldado romano, né, como nós nos prepararmos para a batalha espiritual ao qual nós estamos enfrentando a todos os dias das nossas vidas até que Cristo volte, né, que nós possamos estar aqui nos equipando, né, e vendo através dessas armaduras do soldado romano as verdades espirituais que o texto bíblico traz para as nossas vidas. O texto nosso ainda está em Efésios capítulo 6. Hoje eu queria ler o verso de número 17 para nós falarmos sobre o capacete do soldado e entender isso na nossa vida espiritual no contexto salvífico de Deus. O verso 17 de Efésios 6 assim nos diz: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós podemos continuar olhando na ótica desse texto, onde fala aí sobre o capacete da salvação. Sabendo que nós estamos numa guerra, e no verso 12 desse mesmo texto de Efésios 6, Paulo já diz desta forma: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós somos e fomos já desafiados nas lições anteriores a estarmos preparados para essa guerra espiritual. Como vimos, Paulo utiliza várias partes da armadura do soldado romano para ensinar a nós as verdades espirituais. E hoje nós vamos ver o capacete desse soldado romano. O capacete era usado para proteção. Que lição que Paulo ensina a partir do uso do capacete romano para nós? O capacete desse soldado era feito de bronze ou de ferro. O forro interno era de feltro ou de esponja, que tornava o peso, por mais que fosse, mais confortável. Segundo estudiosos, poucas armas poderiam romper esse capacete e ferir a cabeça do soldado. Na maioria das vezes, havia nesse capacete um visor móvel também que dava uma proteção ainda maior frontal para o soldado quando ele estava na batalha. Eles também eram, esses capacetes, ornados, eram belos, né? Tinha alguns enfeites, né? Inclusive aqueles que tinham mais cargo no exército, né? Com as plumas que estavam no seu capacete, que destacava quem ele era dentro daquele exército. O que nós queremos? Queremos ver verdades sobre essa proteção espiritual. Por mais que Paulo está usando então daquilo que era para o soldado naquela época. O capacete da salvação para nós também é a palavra de Deus, diz Efésios capítulo 6, verso 17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tanto o capacete quanto a espada, ambos estão falando sobre o mesmo sentido. A espada para agir, como palavra de Deus, e o capacete como proteção também é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós enfrentarmos os dias maus, os dias ruins sobre nossas vidas. Efésios 6, verso 13 assim nos diz: por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E Jesus é aquele que mostra para nós o quão é importante termos a palavra de Deus sobre nossas vidas, para nós termos a proteção de Deus também sobre nós. Jesus, nas tentações, naquelas 3 tentações, quando ele começa seu ministério e vai para o exército, para o deserto, para ali ser tentado por Satanás, capítulo 4 de Mateus, no verso 10, diz assim, Jesus dizendo:
Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. O que Jesus usa para proteção da sua vida diante da tentação de Satanás, a palavra de Deus. Ele diz: pois está escrito. Logo, o capacete da salvação, ele é aquele que vai nos ajudar a vencer também as batalhas, a vencer as batalhas e proteger. O capacete do soldado protegia a sua cabeça. O capacete da salvação protege também, espiritualmente falando, a nossa mente. A nossa mente das mentiras espirituais que queiram vir sobre nós. Mateus ainda no capítulo 4, desse mesmo texto de Jesus sendo tentado no deserto, no verso 6 nós vemos a seguinte fala: se és filho de Deus, Satanás falando para Jesus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Olha que Satanás usa também a palavra de Deus, mas ele usa de forma a perverter ou modificar o contexto da palavra de Deus. Ou seja, ele usa a palavra que era assim dada para Jesus, os anjos guardarem Jesus, mas não era para Jesus se ensoberbecer essa palavra, e Satanás queria que Jesus se ensoberbecesse, e ele usa então o texto de forma mentirosa para atacar Jesus Cristo, como ele fez lá em Gênesis capítulo 3, no primeiro casal. Logo, Mateus capítulo 4, do verso 1 a 10, nós vamos ver Satanás procurando distorcer a palavra de Deus para levar Jesus ao erro, para levar Jesus a sair dos propósitos de Deus na sua vida, para que ele, saindo dos projetos de Deus, ele viesse a pecar contra o Pai, a fugir dos seus propósitos que estava reservado nele. Jesus, ao contrário, como ele tem a palavra de Deus sobre si, como um capacete na sua mente contra as mentiras investidas de Satanás, Jesus estava seguro das verdades que o Pai havia falado sobre ele. E ele usou o quê? A palavra de forma verdadeira para refutar a palavra de forma mentirosa que Satanás estava trazendo para ele. E assim Jesus venceu as tentações. Você consegue distinguir entre o certo ou o errado em todas as coisas que vêm sobre sua vida, até mesmo quando a palavra de Deus é dita e falada para você? Você consegue de fato distinguir o que é palavra de Deus dentro de um contexto, na palavra de Deus, dentro daquilo que é o propósito daquele texto, ou você não consegue distinguir entre o certo e o errado? É preciso para nós termos o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, para nós sabermos distinguir o que é verdade nas Escrituras, da forma que ela é trazida às nossas vidas, porque o inimigo usou o quê? A própria palavra de Deus de forma contrária para trazer o engano. A palavra de Deus para nós, ela não pode ser chegado às nossas vidas dessa forma. E o inimigo vai usar ainda essas mesmas estratégias na nossa vida, tirando a palavra fora do contexto para trazer erro na nossa vida e para nos desviar da verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus, volto a dizer, é o único referencial da verdade quando ela está realmente dentro do seu contexto, dentro daquilo que Deus expôs e colocou lá nas Escrituras, naquele momento, para as nossas vidas hoje. O capacete da salvação também nos garante desfrutar das promessas de Deus. João capítulo 10, verso 10, nós vemos lá que a palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio, Jesus,
para que tenham vida e vida em abundância. Não esqueça, o inimigo lá, muitos usam Satanás ali naquela expressão de inimigo. O texto não está falando de Satanás. É isso que nós precisamos entender. Está falando justamente de pessoas, agentes de Satanás que tentam enganar, né, a própria igreja de Cristo, entram sorrateiramente para isso. Né, porque entram pela porta do fundo, né, entram de forma errada, cheia de engano, mas consegue às vezes enganar pessoas incautas ou pessoas que não têm a pura palavra de Deus na sua essência, na sua vida. Jesus, pelo contrário, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, diz João 10:10. Jesus disse que a sua vida em nós tem que produzir vida plena. A vida de Cristo em nós tem que produzir vida plena, tem que produzir vida abundante, uma vida que dá satisfação. Para isso ele veio nos dar vida. Né? Quando as promessas de Deus estão na nossa mente de forma correta, de acordo com a palavra de Deus, né, nós podemos experimentar essa vida abundante no nosso dia a dia, sem sermos iludidos, mas vivermos de fato a reta, sagrada Escritura sobre nós. Paulo, ele ensina nesta carta que a batalha espiritual ela não acontece uma única vez, ela é diária. Logo, a palavra de Deus verdadeira precisa estar diariamente também em nós. É por isso também que as promessas de Deus, né, as promessas da presença de Deus devem ser exercitadas também a cada momento na nossa vida. Precisamos estar seguros das promessas de Deus e vivê-la no nosso dia a dia, né, mas ela precisa estar orientada na palavra de Deus para nós. O capacete da salvação também protege a nossa convicção sobre o futuro. Será que eu estou de fato seguro? Como que vai ser o meu dia de amanhã? O que vai acontecer após a morte? São perguntas que às vezes vêm sobre nós, né? E a Bíblia registra várias promessas de Deus para nos dar essa resposta diante das nossas vidas. A salvação começa onde? Começa no presente. E essa salvação no presente já nos garante a eternidade, já nos coloca na presença de Deus de forma eterna. João capítulo 14, verso 1 a 3, Jesus assim nos diz: não se perturbe o coração de vocês, não fiquem perturbados. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Promessa maravilhosa de Jesus na nossa vida. Que promessa é essa? A certeza e a garantia da salvação. São essas garantias espirituais que nos permite repousar em paz, permite que a nossa mente seja descansada, né? Que a nossa mente seja guardada. O nosso futuro, segundo diz o texto da palavra de Deus, e Jesus aqui faz essa promessa, está nas mãos de Deus. E Jesus garantiu para nós também essa promessa na nossa vida, quando ele veio, se encarnou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus para nos preparar toda essa promessa, para que quando ele retornar, nós possamos estar com ele de acordo com aquilo que a sua palavra em João capítulo 14, verso 1 a 3 deixa claro para nós. Então, meus irmãos, já que nós temos à nossa disposição o capacete da salvação, o que nós devemos fazer então para vencer a batalha espiritual? Vamos ver pelo menos 3 atitudes importantes para vencer a batalha espiritual, que tem a ver então com isso que nós falamos até aqui
do capacete da salvação, né? Lembrando aí que o capacete da salvação ele é proteção, né? E ele é um capacete que nos protege através da palavra de Deus, né? Ele é um capacete que protege a nossa mentira, protege a nossa mente das mentiras espirituais. Esse capacete também nos garante a desfrutar das promessas de Deus para nós, né? E também dá-nos a convicção sobre o nosso futuro nas mãos de Deus, né? Então, mas para nós usarmos esse capacete e sermos vitoriosos nessa luta espiritual, pelo menos 3 atitudes precisamos. Quais são elas? A primeira, tome posse das promessas de Deus de acordo com a palavra de Deus na sua vida. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo nos adverte de que tudo que formos fazer, devemos ter a consciência de que precisamos de Deus. Não fazemos nada por nós mesmos. Por nós mesmos nós não somos vencedores em nada. Nós somos derrotados. Precisamos de Deus. Precisamos das suas promessas nas nossas vidas. Precisamos das instruções da sua palavra na nossa vida. Depender da nossa vida nele, né? Tomar posse dessa promessa, né? Que a nossa vida está garantida em Cristo Jesus, né? E nessa garantia em Cristo Jesus, né? Deus está conosco. Somente tomando posse das promessas de Deus é que podemos vencer. Não é pelas nossas forças que nós vamos vencer. Devemos nos fortalecer, então, nas promessas do Senhor, debaixo da sua forte mão. Por quê? Porque a sua palavra jamais falhará. Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Segunda atitude que nós precisamos é usar esse capacete o tempo todo, não apenas por alguns momentos da nossa vida. Efésios 6:17 fala: usem o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Precisamos então tomar, vestir, utilizar as armaduras de Deus que Ele coloca à nossa disposição. A instrução sobre a batalha espiritual vai aparecer para nós sempre nesse imperativo: use, precisamos usar. E esse usar é contínuo na nossa vida, porque a guerra também é contínua, nós estamos em guerra. E o soldado atento não pode se descuidar. Ele deve então o quê? Pegar o capacete para proteger a sua cabeça, pegar o capacete da proteção espiritualmente falando para proteger a nossa mente. Para isso, e por último, dependa de Deus. Essa é a última atitude que nós precisamos. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Dependa de Deus. Oração é dependência de Deus. Equipar-se com toda a armadura de Deus. Não deve ser algo de uma ação mecânica na nossa vida. Nós precisamos do quê? Ter a palavra de Deus sobre nós, estudarmos a palavra de Deus, ter prazer na palavra de Deus, ter tempo na palavra de Deus, muito tempo. E precisamos também, nessa sintonia de intimidade com Deus, orar. Porque orar sem a palavra de Deus também, a oração não vai fluir. Porque nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus, que está expressa na sua palavra. Nas nossas orações precisamos ouvir Deus. E aonde nós ouvimos Deus? Na sua palavra. Por isso, equipar com toda a armadura de Deus, não de forma mecânica, mas de forma a expressar nossa confiança e na direção de Deus e dar uma declaração de nossa dependência dele. As Sagradas Escrituras, que é o nosso capacete da salvação, permanece junto com a oração, com as duas armas principais que o Espírito Santo coloca nas nossas mãos, as duas armas,
que é o capacete da salvação e a oração. Que nós possamos entender isso e viver, justamente essa parte dessa armadura de Deus de forma plena na nossa vida. Lembra Romanos 12, capítulo 1 e 2, quando fala que o nosso culto é um culto racional, e é esse culto racional que Deus agrada? Racional por quê? Porque está na nossa mente. É um culto que tem a palavra de Deus sobre si. É um culto que nós não fazemos mecanicamente. É um culto que nós não fazemos fora da palavra de Deus. Oramos, louvamos, lemos, ouvimos a palavra de Deus, mas tudo está dentro do contexto daquilo que Deus já trouxe para nós. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que está ouvindo nesta hora, leia e estude as Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é ele que vai proteger a sua mente, e vai proteger a sua vida, vai proteger as suas convicções de fé. A batalha espiritual está aí, é uma realidade. Por isso, Deus te chama a armar-se, a estar preparado. Fortaleça nas promessas de Deus, proteja a sua mente o tempo todo e dependa de Deus em oração. Encerrando o verso inicial que nós falamos, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espero que você tenha compreendido essa parte da armadura de Deus no sentido do capacete, com relação à palavra de Deus e em sintonia com a oração. E que Deus te abençoe e te fortaleça para que você possa vencer essa batalha espiritual diária na sua vida. Se você estiver embasado na palavra de Deus e se você estiver em intimidade com Deus, de acordo com a palavra de Deus, com certeza você já é vencedor, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Ele é aquele que também te ajuda a entender, a lembrar a palavra de Deus que você estuda. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer a cada momento da sua vida. Semana que vem nós voltamos falando sobre mais uma parte da armadura de Deus. E não esqueça, amanhã, domingo, dia do Senhor, que você possa ter um momento de mais intimidade com o Senhor. Tira, se possível, no dia da manhã, também um momento de jejum e oração, com relação ao nosso país e à saúde que nós precisamos ter tanto no nosso país, quanto no nosso estado e quanto na nossa cidade, para que Deus tenha misericórdia de nós e que esses números de contágio que estamos vendo da Covid-19 possa desacelerar. Deus pode fazer. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei a sua voz e eu sararei a sua terra. Promessa de Deus, fortaleça-se nas promessas de Deus. Proteja sua mente contra a dúvida e dependa de Deus em oração. Faça isso também nesse domingo, para que Deus assim também seja propício a nós. Não que Deus não está, mas vamos colocar isso na sua presença, que a palavra de Deus mesmo é clara em dizer que a oração do justo pode muito em seus benefícios. Justificados em Cristo Jesus fomos, então podemos também trazer a eficácia nesse momento diante do que vive o nosso país, diante do que vive o nosso estado, diante do que vive a nossa cidade. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Um abraço e amanhã voltaremos na presença do nosso Deus nesse mesmo horário.